Nos Estados Unidos é bem diferente do que acontece no Brasil, onde aqui no Brasil nós temos a pessoa jurídica, que pode ter diferentes formas de tributação, mas ela é tributada separadamente, ela entrega a sua declaração por ela própria. Nos Estados Unidos depende muito da forma em que você escolhe de tratamento tributário. Então, em se tratando de uma pessoa, ou de um dono, ou de uma própria empresa, que seja o dono de uma empresa americana, mas seja estrangeiro, você muitas vezes escolhe um tratamento de uma corporation, porque você consegue limitar, ou até mesmo, não limitar, mas você consegue atrasar um pouco a tributação do lucro que é gerado nessa empresa americana. Essa tributação vai haver quando houver a distribuição de dividendos, que é já uma diferença também com relação ao Brasil, que não tributa dividendos. Agora, se o dono for alguém que esteja morando lá, que já esteja numa condição de residente fiscal americano, ou uma empresa também americana, muitas vezes a gente escolhe o tratamento que é chamado de transparente para fins tributários. Juridicamente a empresa existe, para fins jurídicos ela é uma entidade separada, mas para fins tributários toda a atividade dela é reportada pela pessoa física, dono, residente nos Estados Unidos. Isso é feito muitas vezes, ou principalmente, para evitar essa tributação que há de dividendos, né? Isso deixa de existir. O dono pode usar os lucros da empresa como se fossem uma atividade dele próprio. Depende muito, primeiro, de duas coisas, se é um residente fiscal ou se não é. O residente fiscal é aquela pessoa que, independente do visto, passa lá num total de 183 dias, numa fórmula que olha para os 3 últimos anos. Tem algumas exceções, como estudantes, professores, pessoas com condições médicas, que tenham uma isenção desses dias, mas regra geral, se a pessoa está lá com visto de negócios, de visitante, de transferência intercompanhia, de talentos especiais, uma série de outros vistos, essa contagem de dias é feita. Se a pessoa se torna residente, ela tem que então passar a reportar, entregar uma declaração lá, que engloba a renda mundial. Então não só a renda que for gerada lá, mas também em qualquer outro lugar do mundo. E existe uma série de mecanismos onde a gente compensa impostos, enfim. Entra uma parte internacional um pouco mais complexa que a gente explica também em algum detalhe no nosso guia. Se for uma pessoa não residente, uma pessoa brasileira, que tem um imóvel que está alugado, por exemplo, que tem uma fonte de renda americana, essa pessoa também precisa reportar lá. E diferente do Brasil, lá existe uma declaração para não residentes. Aqui no Brasil, quando um não residente tem alguma renda, geralmente há uma tributação exclusiva na fonte. Lá não. Pode haver para alguns tipos de renda, mas se é considerado um tipo de negócio, como aluguel, investimento em outras empresas, o dono muitas vezes tem essa obrigatoriedade de reportar.